Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos preparando mais uma aula de História e hoje falaremos sobre a Revolução Industrial. Localizada no século XVIII, de alguma maneira, ela nos ajuda a compreender toda a ascensão do capitalismo industrial ligada a esse período. A Revolução Industrial também é muito mencionada nas aulas de Geografia. Nas aulas de História, a gente localiza isso na primeira Revolução Industrial. O objetivo da aula de hoje é entendermos o significado dessa revolução, as causas e consequências da revolução para as nações europeias ao longo do século XVIII. A pioneira no processo de revolução industrial foi a Inglaterra. Agora, quais fatores contribuíram para o pioneirismo inglês? Para compreendermos o pioneirismo inglês nas revoluções industriais, nós temos que compreender, sobretudo, os fatores que geraram as possibilidades da Inglaterra se envolver nesse processo. O fator importantíssimo a ser mencionado são as revoluções inglesas do século XVII. As revoluções inglesas podem ser divididas em duas etapas: Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana representou a vitória da burguesia inglesa sobre os reis da dinastia Stuart. A partir da vitória da burguesia, vamos ver a criação do Ato de Navegação. Essa medida ela foi essencial para o fortalecimento da marinha inglesa e pelo acúmulo de capital precoce necessários para a Inglaterra dar seguimento ao seu processo de crescimento econômico. A Revolução Gloriosa, através da Lei dos Direitos, que limitava os poderes do rei na Inglaterra, promoveu a consolidação da burguesia no parlamento. Isso representou a ascensão política da classe burguesa. A prática dos cercamentos foi mais uma medida que veio a beneficiar a Inglaterra nesse processo de industrialização. O que foi a prática dos cercamentos? Em poucas palavras, permitiu a privatização das terras do campo. E parte dessas terras vão ser apropriadas pela nobreza do campo, que vão promover um crescimento da produção de gêneros alimentícios e da criação de ovelhas. A consequência negativa vai ser a expulsão dos camponeses mais pobres de suas terras, forçando-os a buscar as melhores condições de vida nas cidades. A abundância de recursos naturais, como carvão e ferro, foram essenciais para o avanço econômico inglês, uma vez que o carvão ele vai ser utilizado como combustível e o ferro como principal matéria-prima na confecção das máquinas. Para entendermos o processo de maquinofatura, temos que entender a evolução dos modos de produção na Europa. Como ocorreu esse processo? Como ocorre essa transição? Primeiro nós temos o artesanato. No artesanato, a produção ela era manual. Havia a utilização de ferramentas rudimentares, sem muito embasamento técnico-científico. O trabalho era desempenhado pelo artesão. E o artesão, ele dominava todas as etapas da produção e era dono do produto final. Ou seja, era o artesão que negociava diretamente com o cliente. E era do artesão todo o lucro da venda do produto. Lá na Baixa Idade Média, você vai se lembrar, ocorre o processo de renascimento comercial e urbano. E juntamente com esse processo, ocorre o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Aí surge a figura do patrão. Quem é esse indivíduo? O patrão, ele é dono dos meios de produção e dono do espaço que está recebendo os trabalhadores. Agora o indivíduo, ele passa a trocar a sua força de trabalho por um salário. E ele também perde gradativamente o poder sobre o seu produto e também sobre a totalidade da produção. Agora, ele não é mais dono do produto fruto do seu trabalho e também não domina todas as etapas do processo de criação daquele produto. Essa função foi segmentada. Por fim, durante a Revolução Industrial, nós vamos ver a maquinofatura, que é o surgimento das máquinas sendo aplicadas para o aumento da produção dos produtos.
O surgimento de motores a vapor ele é essencial, sobretudo na indústria têxtil, que é a indústria formadora e fornecedora de tecidos, que vai causar um aumento exponencial da produção e uma dinamização da economia, gerando o capital necessário para que os ingleses saltassem à frente das demais nações europeias no seu processo de revolução industrial. Como funcionava o trabalho no sistema industrial? Nós temos que perceber que a sociedade industrial ela era diferente da sociedade anterior. Era uma sociedade voltada para uma vida urbanizada, dinâmica. Enquanto a sociedade anterior à Revolução Industrial ela era muito pautada pelo tempo da natureza. Se está chovendo, eu não vou para o trabalho, eu espero a chuva passar, eu cheguei no meu trabalho, me deu fome, eu paro e almoço, eu vou tirar aquela minha cesta, dormi, descansei, regresso para a labuta. Na sociedade industrial, prevalece o tempo do relógio. O tempo do relógio ele é pautado pela produção. Agora o indivíduo ele tem um horário específico para entrar na empresa, ele tem um horário específico para uma pausa para o almoço, ele tem um horário específico para sair da empresa. Então agora é a famosa frase tempo é dinheiro. Há também um monitoramento do ritmo de trabalho. Nós vamos ver ali os fiscais, os monitores que ficam agenciando, gerenciando o tempo do trabalhador para que ele possa trabalhar muito mais, gerar muito mais produtos em um curto período de tempo. Um outro processo é a alienação do trabalho. Agora o trabalhador ele perdeu o poder sobre o produto produzido, ele também já não domina mais todas as etapas da produção e ele é mais uma engrenagem em um círculo complexo da produção. Na primeira revolução industrial, haviam longas jornadas de trabalho. Essas jornadas poderiam variar de 12 a 16 horas de trabalho por dia. E devido à grande quantidade de pessoas nas cidades, a mão de obra ela era barata. Então, para manter uma família, era necessário que todos os seus membros trabalhassem. Por isso que durante a primeira Revolução Industrial, nós temos a utilização do trabalho feminino e do trabalho infantil. Nós temos que destacar o trabalho infantil porque essas crianças elas vão se envolver no trabalho e muitas das vezes vão receber a metade de um salário que um adulto receberia. E nesse período era permitido pelos patrões castigos físicos às crianças caso elas cometessem alguma infração ou erro durante a produção. Quais foram as principais transformações ocorridas na sociedade industrial? Nós temos aí o surgimento de dois personagens, a burguesia, representada pela classe patronal, e o proletariado, que era a classe trabalhadora. Então tinha do lado aqueles que tinham interesse de produzir e ter o lucro, e do outro lado uma massa que vendia a sua força de trabalho por um salário e pela ausência de leis trabalhistas no período, eles eram muito explorados. Há também uma divisão social da cidade, porque as cidades passam a crescer em torno das fábricas e as casas populares elas vão se desenvolver em torno da fábrica, porque para o patrão era essencial que o trabalhador morasse perto do local que ele trabalha. Então, nós temos uma divisão de um bairro proletariado e de bairros voltados para a elite econômica. Qual é a consequência disso? O surgimento de tensões sociais. Nós vamos ver o banditismo, que é o aumento dos crimes urbanos. Temos também um número de desempregados muito elevado nas cidades. E, como não havia empregos para todos, um aumento de uma população de rua, que ficava vadiando pelas ruas, e isso trazia também, de certa forma, transgressão às leis. Durante a primeira Revolução Industrial, nós vamos ver algumas revoltas sociais. A primeira delas foi o ludismo, um movimento conhecido como quebradores de máquina, ou movimento dos quebra-máquinas. Esse movimento foi uma revolta dos trabalhadores contra as máquinas, pois esses trabalhadores acreditavam que as máquinas roubavam o seu emprego e, em represália, eles passam a invadir as fábricas e quebrar as máquinas.
É óbvio que a polícia vai tomar uma ação enérgica, os principais líderes vão ser presos e o movimento rapidamente sufocado. Um movimento que vai tentar ter um cunho político é o famoso cartismo. Esse movimento representou a reivindicação de leis trabalhistas que visavam melhorar a condição de vida da classe trabalhadora junto ao parlamento inglês. Eles reivindicavam melhores condições de trabalho, aumento salarial, proteção ao trabalhador, medidas que só foram conquistadas no século XIX mediante a muitos conflitos entre a classe trabalhadora e a classe patronal. Meus amigos, Revolução Industrial, sintetizamos as informações mais importantes. Espero que todos tenham entendido muito bem. Aqueles que não tenham entendido a totalidade da aula, pode mandar lá nos comentários as suas dúvidas. Nós iremos responder todas as perguntas que for pertinente responder. E por hoje é só. Eu fico por aqui, deixo vocês por aí. E é importantíssimo de lembrar que estudar